Estamos chegando a mais uma aula dessa nossa série que fala sobre as religiões, as seitas, a falsidade que pode nos cercar e contra a qual nós precisamos nos preparar. Nós já falamos de modo introdutório sobre como entender heresias, seitas, e também já fizemos um passeio pelas possibilidades do cristianismo. Falamos de católicos, protestantes e ortodoxos como as três grandes famílias, os três grandes ramos do cristianismo, e também falamos a respeito da identificação de pontos falhos nesses ramos, sendo que podemos dizer, também olhamos para aquilo que sai de nós, porque nos lembramos que dentro das seitas evangélicas, nós também temos várias características que casam perfeitamente com aquelas que aprendemos na primeira aula, que seriam características de seitas. Nós vamos agora, nesta aula e na próxima, falar a respeito de algumas seitas oriundas do cristianismo. Não essas que continuam hoje ao nosso redor e que são chamadas de igrejas evangélicas e que muitas vezes guardam no seu bojo, na sua doutrina, elementos que não são evangélicos, cristãos, protestantes, mas algumas realmente saíram do protestantismo e se tornaram outras religiões, que são religiões sectárias ao protestantismo. O século XIX foi muito frutífero para isso. Ele gerou muita coisa diferente em termos de pensamento no Ocidente. Nos Estados Unidos nós tivemos algumas religiões surgindo, que hoje são religiões comuns, nós as vemos ao nosso redor. E nós vamos entender um pouquinho quem foi uma pessoa que teve importantíssimo papel para duas dessas religiões sectárias ao protestantismo. Tanto os adventistas quanto as testemunhas de Jeová entenderam que deveriam seguir de alguma forma os escritos e os estudos de um senhor chamado William Miller. As suas ideias foram ideias muito prolíficas naquele tempo. Ele era uma pessoa de muita dedicação aos seus estudos. Inicialmente era um membro batista, um membro de uma igreja batista no interior dos Estados Unidos, e ele sempre tinha uma vida agitada com a expectativa de conhecer uma boa igreja, uma igreja que fosse correta. Ele tinha o desejo, creio eu que sincero, inclusive, de fazer parte de uma igreja que fosse correta. E ele começa então, enquanto progride na sua vida, ele começa a fazer longos estudos baseados no livro de Daniel e em outras leituras apocalípticas da Bíblia, mas principalmente no livro de Daniel. E com base nesses estudos, ele, como um estudante leigo das Escrituras, ele, que era muito perspicaz na sua análise, na sua observação, ele chega à conclusão, errada é claro, mas ele conclui, por seus estudos, que Jesus voltaria à Terra, a sua segunda vinda se daria entre a primavera de 1843 e a primavera de 1844. Porque, segundo ele, seria nesse tempo que aquelas 2.300 tardes de Daniel 8 passariam. Então, com isso, ele interpreta as questões que serviriam como base elementar de sua doutrina. E ele estabelece o seguinte, que Cristo voltaria ao final dos 2.300 anos, que são aquelas tardes de Daniel, que você pode ler depois em Daniel 8:14, de modo visível a todos. Todos veriam isso. Os santos seriam apresentados a Deus imediatamente. Nesse evento, os santos seriam apresentados a Deus. A terra seria destruída pelo fogo ao final dos 1000 anos. E os ímpios, que ainda estivessem vivos, morreriam na segunda vinda de Cristo e aguardariam na sepultura a sua ressurreição e condenação. Não precisamos dizer, é claro, que não deu em nada. Passa-se o ano de 1843, 44,
e Miller constata o seu erro, sai de cena. Interessante dizer que ele foi honesto nesse sentido, ele percebeu o seu erro, parece ter se arrependido e saiu de cena. Mas 3 de seus mais intensos discípulos resolveram prosseguir com a sua missão. Esses 3 são aqueles que dão origem a algumas expressões de fé que nós conhecemos hoje. Por exemplo, sob forte influência de William Miller, surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que após aquele momento que foi chamado de a Grande Desilusão, tem um senhor chamado Hiram Edson, que era discípulo e amigo do próprio Miller, anuncia que recebeu uma nova revelação, que Miller não tinha errado a data, mas tinha errado o local. Porque, na verdade, Cristo não teria vindo de forma visível para que todos pudessem contemplá-lo, mas ele teria entrado no santuário celestial e não no terreno, razão pela qual ele não teria sido visto naquela data de 43, 44 do século XIX. Outros 2 grupos se juntam a esse, ao de Hiram, o de Joseph Bates, com grande ênfase na guarda do sábado, e da senhora Ellen White, que enfatizava os dons do Espírito. Então, esses 3 grupos, em conjunto, formam o embrião da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E sobre eles, destaca-se cada vez mais Ellen White, que se torna a estruturadora maior do seu pensamento e da doutrina, que depois viria a ser a base doutrinária dos adventistas. Eles afirmam que somente a Bíblia é a sua regra de fé e prática, mas afirmam também que Deus inspirou Ellen White para interpretar a Bíblia de modo correto. Algumas práticas dos adventistas que precisamos entender. Eles, por exemplo, creem na expiação incompleta. Ou seja, para justificar aquele erro de cálculo, eles ensinam que Jesus entrou no santuário celeste para a purificação, o que ele está fazendo até hoje. Nós, já por nossa vez, entendemos que Jesus entrou no santuário celestial ao ascender para junto do Pai, ou seja, ele foi assunto aos céus e não teve que esperar até 1843 ou 44. Algo também muito peculiar e diferente que há entre os adventistas é o bode Azazel. Lá em Levítico, capítulo 16, há a estrutura de a narrativa textual de um bode que carregaria os pecados. E para os adventistas, esse bode representa Satanás. Então, de certa forma, para eles, e eles dizem isso, os nossos pecados seriam levados por Satanás, numa alusão totalmente alegórica àquele texto de Levítico. Para eles, durante o milênio, caberá a Satanás carregar os pecados dos salvos, como se isso estivesse sendo uma forma de sobrepeso e de castigo a ele próprio. Um outro detalhe muito peculiar que eles têm, embora saibamos de outros grupos, até cristãos, que pensam assim, mas esse é um pensamento totalmente fora da correção da Escritura, é a questão do sono da alma. Eles creem que as almas dos justos, mortos, passam a dormir até a ressurreição, seguida do juízo final. Eles tomam Eclesiastes 9:5 por base principal para isso, onde nós lemos que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Mas se nós formos lá para Eclesiastes 9:5, nós vamos ver que essa leitura está demonstrando claramente uma relação proposta pelo autor sagrado entre os mortos e a vida na terra, e não a vida do porvir. Eles também creem na aniquilação final dos maus e de Satanás, ou seja, o aniquilacionismo faz parte das suas crenças. Ellen White registrou que a doutrina do inferno ou do castigo eterno é uma das maiores abominações da Babilônia, que é o termo através do qual ela classificava ou qualificava os demais grupos, inclusive cristãos, que não criam da mesma forma que ela. Ou seja, todos os cristãos estariam inseridos no que ela chama de Babilônia. Todos os cristãos
à exceção deles que também se entendem por cristãos. Por isso, eles assumiram uma posição aniquilacionista. Ora, se o inferno e o castigo eterno são abominações da Babilônia, nós temos que eliminar essas questões, mesmo que elas estejam na Bíblia. Então, o pensamento aniquilacionista entra nesse momento e os impenitentes, Satanás, todos os seus demônios, ao final de tudo, serão aniquilados, uma vez que já tenha se passado o juízo divino. Em várias passagens da Bíblia nós vemos algo bem diferente, como, por exemplo, Apocalipse 20, 10, que nos fala daqueles que serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, não é até um dia X, mas é pela eternidade afora. Eles também trabalham, e daí inclusive há algo no nome da própria igreja, com uma forte ênfase no sábado, que para eles é sagrado. Guardar o domingo é aceitar o sinal da besta, dizem eles. E guardar o sábado é sinal do selo de Deus. Nós sabemos que o sábado, nós protestantes sabemos que o sábado foi cumprido em Cristo e que o domingo surgiu entre nós, desde o início da igreja, como memorial da ressurreição do Senhor. O primeiro dia passa a ser o dia em que o Senhor sai da tumba. É assim que nós vemos. Será que nós podemos identificar algumas características entre eles que os coloquem como uma seita, como um pensamento herético? Será que eles têm autoridade conjugada com a Bíblia ou algo que se sobrepõe a ela? Os adventistas utilizam as mesmas versões da Bíblia que nós utilizamos. No entanto, eles creem que há meios de interpretá-la adequadamente e que esses meios estão somente nas mãos dos escritos de Ellen White e de alguns outros poucos líderes. Ou seja, lado a lado com a Bíblia estão esses textos que naturalmente tomam o seu lugar na prática da vida. Eles diminuem a pessoa de Cristo, relegando-o a um papel secundário, uma vez que, embora sejam trinitários, eles diminuem sim a pessoa de Cristo ao estabelecerem que ele não foi capaz de cumprir a sua obra de expiação, mas que ele precisou retomá-la em 1843 ou 44, a fim de completar a sua tarefa divina ao longo dos tempos. Eles, será que ensinam a salvação do homem pelo homem? Não apenas as obras para obter a salvação, estão presentes, impregnados nos ensinos e na prática, mas o próprio fato de estabelecerem elementos palpáveis como a dedicação sagrada de dias e coisas dessa natureza fazem com que o homem tenha um papel preponderante no seu caráter salvador. Será que apenas eles salvam como instituição e como forma de fé? Sim, nós sabemos que para os adventistas, a única igreja verdadeira é a igreja adventista, uma vez que todas as outras compõem a Babilônia caída. Então, por isso, eles também são sectários nesse sentido, em ensinarem que apenas eles detêm a correta igreja. Eles se consideram os únicos detentores da verdade, porque tudo que pregam é verdade e tudo que eles não pregam é falso. Eles têm um profundo sentimento de messianismo, assim como outros grupos. Eles também vieram para resolver o problema da perdição do homem e eles o fazem através da sua liderança e da sua pregação. E eles abraçam de forma muito radical uma expressão dispensacionalista em que a ideia de desastres e a ideia apocalíptica é muito intensa e alarmante, causando profundo temor nos seus fiéis. Vale ressaltar que nos últimos tempos alguns grupos adventistas têm se portado de modo menos radical e têm se aproximado bastante das igrejas evangélicas. Uma das formas de aproximação deles é através da música, que sem dúvida alguma é de excelente qualidade. Aliás, todo o seu espectro organizacional é excelente, mas precisamos estar atentos, porque a sua aproximação pode ter finalidade proselitista
e não de comunhão ou de restauração do distanciamento. Chegamos às Testemunhas de Jeová, uma outra agremiação religiosa que também sai do meio protestante e também sob fortíssimo influente de William Miller. Por isso nós vimos um pouco sobre William Miller antes de falar dessas duas religiões, dessas duas seitas do protestantismo. O movimento das Testemunhas de Jeová surge no final do século XIX, e quando em 1870 o jovem Charles Taze Russell, com 18 anos apenas, organiza uma classe com a finalidade de estudar a Bíblia e particularmente os seus ensinos proféticos. E assim como os adventistas que nós acabamos de ver, ele não se importou com a falha no cálculo de William Miller e usou a plataforma de cálculos de Miller para fazer os seus próprios cálculos. Assim, o grupo de estudantes não parava de aumentar e gradativamente vai aumentando até que ele começa a ensinar que Cristo ressuscitou apenas em espírito e que por isso a sua volta seria apenas espiritual e não corporal ou visível. Então, na explicação de Russell, Cristo voltou em 1874, de modo invisível, e aí ele começa o milênio. Os periódicos e todas as tão conhecidas publicações das Testemunhas de Jeová têm por finalidade anunciar essas boas novas, que o milênio está em andamento, Jesus já voltou de forma invisível e que as Testemunhas de Jeová são o único meio pelo qual se chega até a salvação. Russell, bem como os demais líderes, tem uma vasta coleção de predições, com datas, com eventos, mas todos eles fadados ao descumprimento, obviamente, o que paradoxalmente é sempre ignorado pelos fiéis. Eles sempre recebem explicações que convencem os fiéis a respeito das falhas e das eventuais tentativas de explicação. As Testemunhas de Jeová mantêm uma hierarquia muito rígida e são liderados desde o início por muito poucos homens, juntamente com o corpo governante. Se pegarmos a estrutura das Testemunhas de Jeová, eles têm o corpo governante, que é sediado no Brooklyn, e lá eles têm alguém que preside. E talvez desde o seu início, desde 1870, tenhamos aí 4 ou 5 líderes, 6 talvez, mas são pouquíssimos nessa longa história, e com isso eles mantêm também a blindagem do poder. São poucos homens que acedem ao poder. De modo muito sucinto, algumas coisas que as Testemunhas de Jeová falam. Como é que eles veem a Bíblia? Se por um lado os adventistas usam as nossas versões, as Testemunhas de Jeová resolveram fazer uma revisão na Bíblia e eles criam então uma nova versão chamada Tradução do Novo Mundo, das Sagradas Escrituras, que é uma Bíblia que na verdade foi adulterada. O melhor termo é esse, foi adulterada. Textos foram alterados propositalmente com a única finalidade de manter as suas doutrinas sem questionamento a partir do próprio texto bíblico. Eles creem, portanto, na Bíblia, mas essa Bíblia que eles usam é uma Bíblia revisada por eles, e mesmo essa Bíblia que é revisada por eles precisa ser interpretada à luz dos textos de Russell, que, segundo ele próprio deixou escrito, os livros dele eram praticamente a própria Bíblia. Quanto à Trindade, eles falam que a Trindade é uma herança da superstição egípcia e babilônica, o que é coerente para eles, não para nós nem para a Bíblia, mas para eles, que dizem que o Espírito Santo é apenas uma força ativa e que Cristo é apenas mais um profeta. Seria complicado ter uma Trindade em que ali estivesse um Deus Todo-Poderoso, Jeová, juntamente com apenas uma força ativa e um profeta.
Então, já que o Espírito Santo e Cristo foram diminuídos, a Trindade também desaparece no conceito das testemunhas de Jeová. Quanto a Cristo, eles negam a sua divindade e eles afirmam que foi criado com os anjos. E dizem que, na verdade, Cristo nada mais é, ninguém mais é do que o próprio arcanjo Miguel. Quanto ao Espírito Santo, paradoxalmente, eles dizem que o Espírito Santo é uma grande influência, apenas uma força ativa de Jeová, mas que ninguém pode receber o Espírito Santo a não ser que se torne testemunha de Jeová. Negam a sua divindade e pessoalidade, mas esperam que as pessoas o recebam. Mas, para recebê-lo, tem que se tornar testemunha de Jeová. Ao final de tudo, assim como os adventistas, eles também são aniquilacionistas. Talvez pela forte influência de William Miller, eles assumiram a doutrina do aniquilacionismo dos impenitentes, de Satanás e de seus demônios. E embora o homem natural se contente com uma doutrina que não vê punição possível no futuro, na eternidade futura, contra o pecado, contra a negação do convite de Deus, essa doutrina de punição eterna é bíblica, ela é verdadeira. O inferno e o castigo eterno ali estão. Ora, o que nós podemos pensar? Quanto à autoridade conjugada com a Bíblia, eles têm a sua própria versão da Bíblia, como eu já disse, a tradução do Novo Mundo, e com modificações abertas no texto, sem qualquer tipo de explicação, sem que se mencionem os exegetas, os teólogos, os tradutores, não contém notas editoriais a respeito das alterações, simplesmente as alterações foram feitas diretamente no corpo do texto bíblico. E os seus escritos e as suas interpretações estão em maior evidência que a palavra de Deus, inclusive em maior evidência que a tradução do Novo Mundo, que para eles serve apenas para apoiar os textos e os escritos dos seus líderes. Eles diminuem a pessoa de Cristo, e Cristo não é apenas um coadjuvante, é um ser criado por Jeová, um ser não divino e limitado em todas as suas ações. Ele não morreu como Salvador, muito menos ressuscitou. Então, Jesus Cristo é posto numa posição muito inferior pelas testemunhas de Jeová. Eles ensinam a salvação do homem pelo homem, uma vez que seguir os ensinos do corpo governante, particularmente mantendo-se servo fiel e prudente, é a forma pela qual eles obterão a salvação. E manter-se servo fiel e prudente, muitas vezes, é por atitudes e não por coração transformado. Por exemplo, quando as testemunhas de Jeová vão conversar com alguém a respeito das suas doutrinas, eles marcam a hora de início e de término. Geralmente eles andam em duplas e um dos dois contabiliza o tempo que o outro leva falando a respeito das notícias, das boas novas de Jeová, porque para eles isso é a manutenção da qualidade de um servo fiel e prudente. Isso é informado ao seu salão do reino, é feita uma análise, uma planilha, e isso chega até o corpo governante de forma a que eles saibam onde está se trabalhando bastante e com que empenho está se trabalhando. Eles, obviamente, ensinam que apenas eles salvam, como instituição e como forma de fé. Somente testemunhas de Jeová fiéis serão salvos, compondo o grupo dos fiéis, que herdará a terra depurada por fogo. Um outro grupo que é seleto, que é chamado de 144 mil, terá acesso direto à presença de Jeová. Mas, fora isso, ninguém poderá se salvar. Eles também se consideram os únicos detentores da verdade, uma vez que a pregação deles e apenas ela é a verdade. E tudo o mais que se fale, que se pregue, é totalmente mentira. Eles têm também um profundo sentimento messiânico, uma vez que são os escolhidos por Jeová para salvar a humanidade que se juntar à religião deles. Ou seja,
o grande empenho evangelizador das Testemunhas de Jeová é fazer com que pessoas adiram à fé Testemunha de Jeová, porque sendo testemunha de Jeová será salvo, vai progredir na eternidade, ou na terra depurada pelo fogo, ou no caso se for um dos 144 mil. E eles, obviamente, também enfatizam desastres e o apocalipsismo. As Testemunhas de Jeová são extremamente afeitas a aterrorizar as pessoas de fora e de dentro da sua fé, com pregação que fala de intensas hecatombes e cataclismos de ordem cósmica. Inclusive, palavra de ordem no seu vocabulário é o Armagedon, do qual só sobreviverá se for um servo fiel, sendo testemunha de Jeová. Um servo fiel e prudente, testemunha de Jeová. Somente esses sobreviverão ao Armagedon. Eles têm um grande temor, porque eles próprios, sendo testemunhas de Jeová, se não estiverem na condição de fidelidade e de bom serviço, eles também serão aniquilados ao final de tudo. Portanto, aí temos duas expressões religiosas, ambas saídas, ambas advindas do protestantismo no século XIX. Ainda uma outra, que trataremos na próxima aula, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, comumente chamados de Mormons. Com essa aparição dessas três igrejas, dessas três seitas do protestantismo, nós precisamos entender que temos que amar essas pessoas, a elas pregar o verdadeiro evangelho. Se ali o Senhor tiver os seus chamados, eles ouvirão a pregação do evangelho, reconhecerão a voz do sumo pastor e virão se juntar ao verdadeiro rebanho. Assim sendo, vamos em frente pregando o evangelho e cuidando para que nada disso faça parte da nossa jornada.